Olá. Olha, o material que a gente tem para analisar hoje é intenso. É um texto de reflexão espiritual do presbítero Marcos Benedito, datado de 2 de janeiro de 2026. E o título já impacta, né? Satanás programou a minha morte. É um título bem forte. Totalmente. E a nossa missão aqui vai ser meio forense. É desmontar esse argumento e entender a lógica por trás. E o ponto de partida de tudo é uma pergunta que o autor diz ter ouvido de uma voz interior. A pergunta é: onde está a autoridade que eu lhe dei? E essa pergunta é a chave de tudo, né? Mas talvez, antes da gente mergulhar, seja bom definir o que o texto quer dizer com autoridade espiritual. Boa. Não é sobre um cargo na igreja ou, sei lá, poder sobre outras pessoas. A ideia aqui é que cada pessoa de fé recebe uma espécie de jurisdição, sabe? Um poder de veto sobre influências negativas na própria vida. Um território pessoal, então. Exato, é essa autoridade pessoal, que não se transfere, que está no centro de toda a reflexão dele. Perfeito. Então não é sobre mandar, é sobre proteger. E vale a gente notar, né? O autor trabalha dentro de uma visão de mundo muito, muito específica, Sim. onde o mundo espiritual interage diretamente com o nosso. Então, quando ele fala Satanás, não é uma metáfora para o mal ou para as dificuldades. Não, é uma entidade real com um plano. Exato. Entender essa premissa é fundamental para a gente decifrar o resto. Com certeza, sem essa chave de leitura, o texto parece, sei lá, indecifrável. Mas com ela, a gente começa a ver a lógica interna. E essa pergunta inicial, onde está a sua autoridade, segundo ele, não chega como uma bronca. Não. Não, é mais como um chamado para despertar. Não é sobre culpa, é sobre consciência. É como se a voz dissesse: olha, você tem uma ferramenta poderosa aí, por que ela não está sendo usada? Ok, vamos desvendar isso então. O autor descreve essa experiência de madrugada e a reação dele é muito reveladora. Aham. Ele não entra em pânico. Pelo contrário, a primeira coisa que ele faz é uma autoavaliação. E ele conclui que ele não se vê como um devedor. Certo. Ele diz que buscou viver com disciplina, cumprir as obrigações dele. E isso é crucial, porque prepara o terreno para todo o resto. Ele está dizendo: olha, eu não dei motivo para estar sob acusação. É um ponto interessante essa autoafirmação. Ele está, na prática, eliminando a possibilidade de que o problema seja um erro interno, uma falha moral dele. Exatamente. E ao fazer isso, a pergunta divina muda de sentido. Deixa de ser o que você fez de errado e vira o que estão tentando fazer contra você. Ele muda o foco da autoacusação para a vigilância. E é aí que o tom vira uma chave. Logo depois da pergunta vem uma ordem direta. Não abra mão de algo que é seu. A introspecção acaba e começa o chamado para a batalha. A pergunta foi o alarme, a ordem é a instrução de combate. De repente, não é mais sobre o estado interior dele. É sobre defender uma fronteira que está sob ataque. Isso. E essa transição é fascinante. A ordem não abra mão revela, segundo a interpretação dele, que existe um ataque deliberado, em andamento. Ele não está imaginando um perigo, então. Não, ele está sendo alertado para uma conspiração que já está acontecendo. Ele usa termos fortes, né? Descreve um plano arquitetado por Satanás com objetivos bem claros. E que objetivos, hein? A lista é uma escalada de destruição. Primeiro, retirar a autoridade. Certo? Depois, anular o chamado, o propósito de vida. Em seguida, destruir o ministério, a obra prática. E o golpe final, romper a comunhão com Deus. É como desmontar um prédio, né? Começa na fundação e vai subindo. Exato. E ele ainda adiciona uma camada que torna tudo mais complexo. O ataque se estende à família. Sim, isso é pesado. A lógica que ele apresenta é que, se o inimigo não consegue atingir o alvo direto, ele vai mirar nos alicerces emocionais, nos vínculos. E isso transforma o campo de batalha, sabe? Claro,
Não é mais só um indivíduo contra uma força espiritual. É uma pessoa tentando proteger toda a sua estrutura de vida, seus relacionamentos mais importantes. Certo. E é aqui que a coisa ganha uma dimensão muito prática. O autor pega conflitos que todo mundo conhece, né? Se sentir isolado, excluído, ser alvo de fofoca, perseguição. Coisas do dia a dia. Ele reinterpreta tudo isso. Ele argumenta que isso não é só um drama de escritório. Na visão dele, é uma estratégia espiritual coordenada, executada através de pessoas. Essa é a grande sacada do texto. Ele transforma o mundano, o conflito do cotidiano, num campo de batalha cósmico. Sim. Uma crítica dura de um colega ou um desentendimento familiar deixa de ser só isso e passa a ser visto como uma peça num tabuleiro de xadrez espiritual muito maior. E para dar base bíblica para essa ideia, ele cita uma passagem super conhecida, João 10:10. A do ladrão. Essa mesma. Jesus dizendo: "O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Ele cria um contraste absoluto. De um lado, a intenção de desmantelar, do outro, o propósito de construir. Não tem meio termo. Exato. E essa escolha de texto é fundamental. Ao usar essa passagem, o autor está pintando o conflito em tons de preto e branco. Não tem área cinzenta. É vida ou destruição. Isso. O que leva a aposta de qualquer conflito pessoal para um nível existencial e nos leva direto ao coração do argumento dele. Essa autoridade que ele menciona não é algo que se perde ou se implora. É um direito adquirido. Exato. Não é uma negociação. E ele ancora isso em outra passagem, Lucas 10:19, onde Jesus diz: "Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões." E sobre todo o poder do inimigo. Isso. A interpretação aqui é clara. A autoridade não é um prêmio a ser conquistado. É uma ferramenta que já foi entregue. O desafio não é ganhar, é usar. O que nos leva de volta à pergunta inicial. Onde está a autoridade? Ganha um peso novo. Não é você não tem, mas você esqueceu onde guardou. Faz sentido. E para fortalecer essa ideia de posse, o autor introduz um conceito que ele chama de legalidade espiritual. Ele usa uma frase de Jesus em João 14:30. "O príncipe deste mundo vem e nada tem em mim." Como assim legalidade? A interpretação dele é que a força maligna precisa de uma brecha legal para agir. Um pecado, uma mágoa guardada. Uma porta destrancada. Exatamente. Quando Jesus diz nada tem em mim, a leitura é que não havia nenhuma brecha, nenhuma base legal para o ataque. Portanto, na lógica do autor, uma vida de fidelidade remove o direito do inimigo a atacar. Ele pode até tentar, mas não encontra onde se agarrar. Entendi. É como se a retidão fosse um escudo jurídico no mundo espiritual. E para ilustrar essa postura de não ceder, de não dar brecha, ele usa uma analogia histórica poderosa. Moisés enfrentando o faraó. Ele apresenta Moisés como o arquétipo do líder que não negocia seus princípios, mesmo sob pressão extrema. É uma analogia muito eficaz, porque ele traça um paralelo direto entre a opressão política e física do Egito e a opressão espiritual que ele descreve. Ele está dizendo que o manual de táticas do opressor é o mesmo. É o mesmo, seja ele um rei ou uma entidade espiritual. Espera um pouco, então o autor está dizendo que as táticas que ele atribui a uma força demoníaca, isolar, desacreditar, desgastar, são as mesmas táticas que ele aponta no faraó, uma figura política, histórica. Exatamente, e esse é um dos pontos mais fortes do argumento dele. Uau! Ele lista as estratégias do faraó, tentar desmoralizar Moisés, desacreditar a liderança dele, aumentar a opressão sobre o povo para que eles se voltassem contra a líder e impedir o propósito de Deus. É a mesma lista de táticas do ataque espiritual, só que em outro contexto. A mesma. E em contraponto a tudo isso, tem a ordem de Deus que não muda, né? Deixa ir o meu povo, sem mais, sem talvez. Sem negociação. Faraó até tenta, né? Ele oferece, adorem aqui no Egito mesmo, vão, mas deixem os animais. Ele tenta um acordo parcial. Sempre tentando diminuir a vitória. E a lição que o autor extrai daí é que Moisés, em obediência, recusa todas as ofertas. A libertação tinha que ser total. Se a gente conectar isso com o panorama geral do texto, a conclusão é que se posicionar firmemente contra o que se percebe como opressão espiritual. Não é soberba.
ou arrogância. Na visão dele é o quê? É um ato de obediência. Recusar-se a ser diminuído ou silenciado é visto como fidelidade à chamada original de Deus. Ok, mas se o ataque se manifesta através de pessoas, a pergunta óbvia é: quem é o verdadeiro inimigo? É o meu chefe? O meu vizinho? O autor tem uma resposta para isso, né? Sim, e esse é talvez o ponto mais desafiador do texto na prática. Ele faz questão de citar Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, contra pessoas. Isso. Mas contra principados, potestades. A visão dele é que as pessoas são apenas instrumentos, canais. A origem do ataque, a mente por trás da estratégia, é espiritual e maligna. Isso é complicado, porque na prática quem está te prejudicando é uma pessoa de carne e osso, né? Essa ideia exige uma dissociação muito grande entre a ação e o agente. Exige. Como alguém diferencia no calor do momento uma crítica construtiva de um ataque espiritual? Ou um conflito genuíno de uma manipulação demoníaca? O texto dá alguma pista sobre esse discernimento? Essa é a grande questão que fica no ar. O texto não oferece um manual de discernimento, ele estabelece o princípio teológico, mas deixa a aplicação prática em aberto. O que cria um desafio enorme. Imenso. A pessoa que adota essa visão precisa de uma sabedoria gigante para não começar a rotular qualquer um que discorde dela como um instrumento do mal. É uma linha muito, muito tênue. Entre a defesa da fé e a demonização da divergência. Exato. É uma faca de dois gumes. Por um lado, pode te dar força para perdoar a pessoa, já que a culpa não é dela. Aham. Por outro, pode te impedir de resolver um conflito real, porque você está lutando com uma sombra em vez de conversar com a pessoa na sua frente. Perfeitamente colocado. E como um contrapeso a essa realidade do ataque, o texto apresenta o outro lado da moeda, a certeza da proteção divina. Certo. É uma forma de dizer, sim, a guerra é real, mas a sua segurança é garantida. Ele usa uma série de versículos como um escudo teológico. O primeiro é Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. A ênfase é no prosperará, né? A arma pode até ser feita, o plano pode ser traçado, mas o sucesso final é vetado. Isso. A existência da ameaça não garante o sucesso dela. Depois, ele cita Romanos 11:29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que se conecta lá com o início da conversa. Diretamente. A lógica é, se foi Deus quem deu, nenhuma força humana ou espiritual pode tomar de volta. Ninguém pode deschamar quem Deus chamou. É uma garantia de permanência. E por último, talvez a promessa mais reconfortante, de João 10:28. Ninguém pode arrebatar da minha mão. O autor aplica isso a tudo, né? Vida, família, chamado. A tudo. É a imagem de algo precioso sendo guardado num lugar impenetrável. Entendi. Essas três passagens, juntas, formam o alicerce da confiança do autor. A mensagem é que a vitória não depende da força de quem está sendo atacado, mas da fidelidade de quem protege. Então, depois de todo esse percurso, a pergunta, a revelação do ataque, a estratégia, a base histórica, a proteção, qual é a conclusão? Para que tudo isso serve? A conclusão é um chamado à ação, sem rodeios. O autor diz, não é tempo de recuar, é tempo de se posicionar. A resposta a tudo o que foi descrito não é o medo ou a fuga. É a afirmação. A afirmação convicta da autoridade que, segundo ele, já foi recebida. É uma ressignificação completa da resistência. Como assim uma ressignificação? O que poderia ser visto de fora como, teimosia, o texto reenquadra como um ato de fidelidade espiritual. Não abrir mão dos seus direitos não é orgulho, é lealdade ao que Deus te deu. E não se calar. Não se calar diante do ataque não é rebeldia, é obediência à ordem de defender o seu posto. Ele transforma a resistência passiva num ato de adoração ativa. E ele fecha essa ideia com um grito de guerra citando 1 João 4.4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É a afirmação final de que a força interior, de origem divina, sempre supera a ameaça externa. Certo. E a conclusão final dele é uma peça de lógica teológica fascinante. Ele amarra tudo com 3 argumentos. Primeiro, se você sobreviveu a perigos, é porque sua missão não terminou.
Ok. Segundo, se você está sendo atacado, isso é a prova de que seu propósito é valioso e ameaçador para o inimigo. E terceiro, o fato de você estar vivo é a prova definitiva de que ninguém pode tirar o que Deus deu. É uma perspectiva que vira o jogo completamente. A experiência do sofrimento ou do conflito não é mais um sinal de fraqueza, Exato. mas sim uma confirmação do seu chamado. A própria existência da batalha valida a importância da sua missão. Exatamente. O ataque se torna uma medalha de honra. E ele encerra com a frase mais categórica de todo o texto, um resumo de toda a convicção dele. Qual é? Aquilo que Deus lhe entregou, homem ou demônio, não pode tomar. É uma declaração de posse e segurança inabalável. Uau! Recapitulando, então, a gente começou com uma pergunta sobre autoridade, que abriu a porta para uma análise de como o autor enxerga um ataque espiritual, com táticas bem definidas. Uhum. Vimos a conexão que ele faz com a opressão histórica do faraó e como ele conclui com um chamado para se posicionar, baseado na ideia de que os dons de Deus são irrevogáveis. Isso mesmo. Foi uma jornada pela lógica de uma visão de mundo muito particular e muito poderosa. Com certeza. E ela nos deixa com uma reflexão final que vai além do texto. O autor argumenta com muita força que a autoridade espiritual é um dom que precisa ser defendido a todo custo. Isso nos leva a pensar, no mundo real, onde as interações são tão complexas, como uma pessoa que adota essa perspectiva pode de fato discernir. Discernir entre o que exatamente? Discernir entre um ataque espiritual que usa outra pessoa como instrumento e, por outro lado, uma crítica legítima, um feedback duro mas necessário, ou simplesmente um desacordo genuíno vindo de outro ser humano com as suas próprias dores e opiniões. É uma boa pergunta. Se toda oposição é vista como um ataque demoníaco, onde fica o espaço para o crescimento, para a autocrítica, para reconhecer